Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas à sessão de apresentação de trabalhos número 4 da nossa 13ª Jornada de Pesquisa e Extensão. Sessão essa que abre a reta final da nossa jornada. Teremos essa mesa agora com 7 trabalhos apresentados e já convido a todos que estão acompanhando a transmissão e que também estão aqui no auditório para participarem da sessão de encerramento que vai acontecer às 16h30. O tema da nossa mesa é Ciência de Dados e Políticas. Meu nome é Fabiano Schwartz, eu vou coordenar essa mesa, também sou coordenador do programa de pós-graduação, e passo aqui a ler o título dos trabalhos e dos respectivos apresentadores. Nós teremos aqui o primeiro trabalho, Aprendizagem de Máquina no Controle de Sobrepreço das Contratações do Senado Federal. Será apresentado por Rubens Vasconcelos Terra Neto. O segundo, Automação de Processos Web, Treinamento e Relatos de Experiência na Câmara dos Deputados, com Arthur Wesley Oliveira Leite. O terceiro, Aprendizagem de Máquina como Instrumento de Recomendações de Ações Parlamentares. Será apresentado por Carlos Rafael de Aguiar Neri. O quarto trabalho, Aplicando Ciência de Dados na Ciência Política. Um modelo explicativo da probabilidade de eleição para deputado federal. Será apresentado por Marcos Vinícius Chivitarese Alves. Quinto trabalho, Transcrição Automática de Discursos, uma experiência na Câmara dos Deputados. Apresentado por Ricardo Modesto Vieira. Sexto trabalho, Reuso de dados abertos da Câmara em sistemas e repositórios da instituição. Será apresentado por Mariana Batista Brent. E o último trabalho, Neurociência e Metaverso no Contexto Organizacional, que será apresentado por mim. Eu lembro aos apresentadores que cada apresentação deve durar no máximo 10 minutos, para que nós tenhamos, ao final, um tempo do debate, da discussão. Eu preciso dar alguns avisos. Este evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal do YouTube da Escola da Câmara e permanecerá disponível para visualizações futuras. Perguntas podem ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara e o QR Code está disponível na entrada do auditório ou no encosto das cadeiras aqui dentro do auditório e no YouTube, na descrição do vídeo. E para registrar sua presença, acesse o evento pela plataforma da 13ª Jornada de Pesquisa e Extensão. Então, dados os avisos, eu, sem atraso, convido Rubens Vasconcelos Terra Neto para apresentar o seu trabalho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, como foi dito pelo Fabiano, o trabalho chama Aprendizagem de Máquina no Controle de Sobrepreço das Contratações do Senado Federal, e ele é o trabalho de conclusão de curso do mestrado de Poder Legislativo aqui da Câmara dos Deputados, cujo meu orientador é o Fabiano. Então, nós vamos falar então, sobre a introdução, falar detecção de anomalias e sobrepreço, como foi o método de desenvolvimento do trabalho, e os resultados e conclusões. Esse trabalho ele tem como origem que todas as contratações públicas elas demandam uma licitação. E uma das etapas da licitação que gera maior transtorno, às vezes, para o gestor público, é a pesquisa de preços. E a gente, como gestor público, eu trabalhei dentro do Senado mais de 10 anos com contratações de TI, e sempre a pesquisa de preço foi um calo, né? Algo que demandava muito esforço, e a gente nunca tinha certeza se era uma boa pesquisa. Então, assim, a gente começou a ver que os órgãos de controle, eles começaram a utilizar a própria inteligência artificial para auditar as contratações que estavam sendo realizadas. Mas essas capacidades que têm os órgãos de controle, os próprios gestores públicos, eles não têm acesso a esses mesmos dados e as mesmas características para poder estar na frente dos órgãos de controle. Então, essa capacidade assimétrica gera, muitas vezes, no gestor público, às vezes, uma inação, um temor de ser auditado, e
por falta de ter um ferramental adequado. Então, o objetivo da pesquisa de mestrado é entregar, ao final, uma inteligência artificial que possa dar um indicativo de se há ou não sobrepreço naquela pesquisa que foi elaborada. Então, assim, detecção de anomalias e sobrepreço, a gente tem que ver que a pesquisa de preço é algo extremamente importante para o processo licitatório, mas a gente tem que determinar que sobrepreço, em termos de órgãos públicos, não é a mesma coisa de que o preço está realmente acima do mercado. Porque quando o órgão público contrata, ele não contrata exatamente como uma entidade privada. Então, ele tem demandas, características do objeto diferentes do mercado. Então, não só o preço que é dado lá, mas, assim, muitas vezes os órgãos públicos exigem que seja entregue no local de trabalho, que tenha garantia, que a garantia seja dada no próprio local. Então, são características que não existem dentro do mercado. Quanto a isso também, o governo federal ele envidou esforços e criou o CIASG, que hoje praticamente todos os órgãos utilizam o Comprasnet para fazerem as suas licitações. Dentro do Comprasnet, eu tenho os dados de todas as licitações. E com as novas tendências de transparência e controle social, o governo gerou os dados abertos governamentais, onde, dentro desses dados abertos, fazem parte uma API para acesso aos dados do Comprasnet. Então, teoricamente, qualquer cidadão teria acesso a todos os resultados das licitações, bastaria consultar essa API para poder acessar os dados abertos. Eu tendo esses dados das licitações, eu poderia detectar anomalias nessas licitações. O que seriam anomalias? Seriam licitações onde os preços não estão de acordo com os outros preços que normalmente acontecem. Então, a anomalia é qualquer registro, qualquer instância de dados que não esteja de acordo com os demais dados. Então, eu tenho normalmente que um computador, vamos dar uma sugestão, custe R$5.000, se aparece um computador custando R$30.000, isso é detectado como uma anomalia. Nessa pesquisa de mestrado, foram utilizadas algumas ferramentas para desenvolver essa inteligência artificial. Então, basicamente, ela está sendo feita em linguagem Python. Está sendo utilizada uma biblioteca Python chamada Outlier Detection, que é especializada em detecção de anomalias. Essa biblioteca ela tem mais de 40 algoritmos hoje existentes de inteligência artificial. Dentro desses 40 algoritmos, ele tem 14 algoritmos que são não supervisionados. O que isso quer dizer? Quer dizer que o algoritmo não precisa que uma pessoa diga que é uma anomalia para que ele possa detectar. Então, assim, o algoritmo não supervisionado ele independe da atuação do supervisor. Além dessa biblioteca, a gente utilizou também uma biblioteca chamada Scalable Unsupervised Outlier Detection, que a ideia é que, como eu não sei o tipo de anomalia que vão existir nos dados das licitações, que eu possa usar mais de um desses 14 algoritmos para criar um modelo de detecção. E para eu não ter que fazer a detecção modelo a modelo e juntar os resultados ao final, esta última biblioteca ela faz um único treinamento com vários modelos e apresenta o resultado se é ou não é uma anomalia. Então, assim, qual foi o método utilizado? Então, a primeira coisa que a gente fez foi utilizar a API de dados abertos para recuperar os dados de todas as licitações. Nós recuperamos os dados basicamente de 2022 até março de 2023, que foi o último mês que foi liberado os dados do Comprasnet na API pública. Essa API ainda foi detectado que ela apresentava um problema, que eu tinha uma limitação de que eu não conseguia trazer todos os registros. Então, durante esse levantamento, eu tive que fazer várias recursividades para quebrar, em vez de voltar o ano todo, voltar mês a mês, ou voltar dia a dia, para eu poder recuperar as licitações
que iam ser utilizadas no treinamento da inteligência. E aí, tendo esses dados, surgiu um outro problema na pesquisa. Como determinar qual era o melhor algoritmo? Que métricas utilizar? Então, assim, uma primeira coisa que a gente fez foi levantar as métricas que iriam ser avaliadas. Então, as métricas, uma delas é a acurácia, que é, de todos os resultados divulgados, quais foram avaliados corretamente. A precisão é que, dentro dos que eu avaliei que são anomalias, todos os que eu avaliei que são anomalias, quais que são realmente anomalias? Dá um percentual de acerto, que é a precisão. Eu tenho um outro que chama recall, que é o percentual de detecção positivas entre os reais positivos. Então, assim, se eu tenho 9 anomalias dentro daquela base, se eu detectar as 9, eu tenho 100% de recall. Então, a gente fez a seleção dos algoritmos, vários algoritmos foram utilizados, e aí esses 7 algoritmos que estão aqui determinados foram os que tiveram a melhor performance no primeiro teste. E dentro do teste final, dos resultados, nós avaliamos 2 categorias de materiais separadamente, com um dos parâmetros dos algoritmos é o parâmetro de contaminação, que eu digo qual é o percentual de contaminação de anomalias que tem naquela base. Como a gente não sabe, numa base real, qual é o percentual de anomalia, eles foram avaliados vários percentuais, e a gente pôde perceber que a gente teve resultados de acurácia entre 75,13% e 97%, a precisão entre 78% e 100%, e o recall entre 86% e 100%. Esses são resultados preliminares dentro de determinados objetos que tinham maior quantidade. Mas não são... Isso varia de objeto para objeto. Então, não é um resultado que o algoritmo vai ter como um todo. Quais são as limitações que a gente tem? As limitações são a qualidade dos dados do CIASG, que não tem todas as licitações com os preços, o que teoricamente deveria ter, elas não estão disponibilizadas. Os dados eles não são disponibilizados automaticamente do Comprasnet para cá, então a gente vê que os dados não estão ok, porque a disponibilização é feita posteriormente. E uma outra dificuldade foi que, para poder fazer essas avaliações de acurácia, precisão e recall, eu tive que, para cada objeto, eu avaliar se aquele registro era ou não uma anomalia. Então, essa atribuição de definição de anomalia, para eu poder avaliar o registro, é uma outra limitação, porque traz um pouco do viés que eu tenho, o meu conhecimento específico de trabalhar com essas ferramentas. Então, é outra limitação. Então, era basicamente essa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Obrigado, Rubens. Cumpriu o tempo assim à risca. Parabéns. O tempo é curto, pessoal, mas infelizmente é a condição que a gente tem. Então eu queria chamar o Arthur Wesley Oliveira Leite, para a apresentação do segundo trabalho, cujo título é Automação de Processos Web, Treinamento e Relatos de Experiência na Câmara dos Deputados. Então, pessoal, vamos tratar um pouquinho da automação de processos web na Câmara dos Deputados. Primeiramente, vou mostrar um vídeo explicando mais ou menos o que seria automação de processos web. Automação web. O que seria isso? Uma analogia que gosto sempre de fazer é com a revolução robótica da indústria. Antes, na linha de produção, o trabalho era manual. Cada funcionário repetia os mesmíssimos procedimentos, centenas e centenas de vezes. Vieram então os robôs para substituir esses funcionários. E aconteceram duas coisas: ou eles foram mandados embora, ou eles foram realocados para o que realmente importa. E essa é a ideia da automação web: criar robôs intangíveis, em forma de códigos,
que executam todos os nossos procedimentos manuais nos sistemas web ou sites. Com a automação, nossa única preocupação será determinar as entradas e analisar as saídas dos nossos sistemas. Vamos lá, falar um pouquinho do nosso contexto atual, tanto na Câmara dos Deputados quanto nos órgãos públicos em geral. Estamos com a demanda de trabalho cada vez mais aumentada, né? Nós sabemos disso, e com uma diminuição gradual do número de servidores. Temos cada vez mais trabalho para fazer e menos servidores, devido, sobretudo, a aposentadorias. Tendências observadas nos últimos anos. Eliminação quase que completa dos procedimentos realizados fisicamente. A adoção massiva de sistemas acessados por meio da web. O que são sistemas web, pessoal? São sistemas acessados na nuvem, no browser. Hoje em dia, praticamente nenhum sistema é criado para ser instalado unicamente na máquina. Os sistemas, praticamente todos, são web e possuem inúmeras vantagens. Por exemplo, trabalho remoto, manutenção, adoção massiva dos sistemas e por aí vai. E o EDOC na Câmara dos Deputados é o maior exemplo, certo? Hoje em dia, praticamente, a gente não adota procedimentos realizados por meio de papel. O EDOC centralizou todos os nossos processos administrativos. E temos outros exemplos, CEAF Web, CGRU, CIGESP, Sigmas e por aí vai. Vemos uma digitalização intensiva de todos os nossos procedimentos, né? E um aumento da demanda de trabalho também. Todos esses sistemas web vieram facilitar a nossa vida, mas também mas com eles, nós aumentamos a nossa demanda de trabalho, né? Muitas vezes nos tornamos escravos dos nossos sistemas. Quantos aqui nunca passaram horas inserindo dados em sistemas, buscando dados desses sistemas, fazendo conferências, fazendo amostragens? E é nesse contexto que surge a ideia da automação desse sistema web. Por meio da automação desses sistemas web, gente, a gente consegue executar automaticamente procedimentos manuais em sistemas web. Praticamente tudo pode ser automatizado. Cliques, digitações, downloads, uploads, conferências de dados, preenchimento de formulários, assinaturas de documentos. Vantagens da automação web. Executar procedimentos de forma extremamente rápida e efetiva. Cortes de custos na execução de rotinas, tá certo? Já que estaremos fazendo muito mais com os nossos recursos disponíveis. Ter tempo para nos dedicarmos a atividades de alto valor agregado. Vamos deixar que as atividades repetitivas sejam executadas pela máquina, de forma que nós possamos nos dedicar para atividades de gestão, planejamento, etc. Eliminar completamente o retrabalho da nossa equipe, tá certo? Já que a máquina não erra, né? Não depender mais de realizar procedimentos por amostragem, já que nós colocaremos o computador para trabalhar para a gente, né? Ele poderá fazer todos os procedimentos em toda a base de dados. E aliviar a demanda também sobre o setor de tecnologia do órgão, tá bom? De forma que os próprios servidores sejam capazes de criar soluções de automação próprias. E também as ferramentas são gratuitas e de código aberto, para livre utilização. Ferramentas existentes. Existem muitas ferramentas de automação web. Selenium é uma das principais, foi uma ferramenta criada em 2004, e é a ferramenta mais amplamente utilizada, pelos órgãos, pelas empresas de automação web, né? Playwright é uma ferramenta nova aí que veio no mercado, criada pela Microsoft em 2020, uma ferramenta muito boa, muito moderna também. Cucumber, Appium, Cypress, Puppet e tem muitas outras, tá bom? Aqui na Câmara, em especial, nós utilizamos bastante o Selenium e o Playwright. Com relação à automação web implementada na prática pela Comof, que é a coordenação que eu trabalho juntamente com os colegas ali, Nilson, Felipe e Marli. O que acontece, pessoal? A gente possui a prática de trabalhar com sistemas web, né? Qualquer atividade repetitiva que a gente faz na Comof, a gente faz por meio de automação web. A gente criou um robozinho para fazer essas atividades para a gente. Por exemplo, geração de GRU no Tesouro Nacional, concessão de limites no gerenciador financeiro do Banco do Brasil, download de faturas no Banco do Brasil, retificações de RAs no CIGRU, recolhimentos no CIAF Web, inserção, compartilhamento e assinaturas de documentos no EDOC e conferências e tramitações de processos no EDOC. Tudo, praticamente tudo, é feito de forma automática, com um clique de um botão. E, diante dessa experiência, a gente viu a oportunidade de dar um treinamento para os nossos colegas da Câmara,
para ensiná-las a utilizar também essas ferramentas de automação. Qual foi o objetivo do treinamento? Desenvolver nos alunos habilidades básicas de programação e permitir que os alunos criem soluções simples de automação web. Gente, a gente vê que, na prática, nada melhor do que os próprios usuários para saberem quais são as demandas de automação necessárias e o que deve ser realizado de forma automática. Quais foram os pressupostos do treinamento? Qualquer servidor com interesse poderia desenvolver habilidades para automação. Nós já tivemos alunos da contabilidade, da administração, da TI, do direito, por exemplo, que conseguiram, na prática, desenvolver habilidades de automação web. Outro pressuposto, de que a automação de processos web não é restrita a técnico e especialistas de TI, também nesse contexto. E também de que o próprio servidor é capaz de identificar oportunidades para implementar soluções de automação. Como eu disse, ninguém melhor do que o próprio servidor que está na área de negócio para saber as oportunidades de automação web existentes. Tá bom? O foco foi em processos que envolvam tarefas repetitivas diárias e também um diferencial. Nós buscamos no treinamento conjugar tanto a automação utilizando ferramentas web quanto a automação por meio do VBA. O VBA, pessoal, é a linguagem de programação oficial do pacote Office. E todo mundo que trabalha na Câmara, praticamente, possui acesso ao pacote Office e possui acesso a essa linguagem, que está plenamente integrada, né, ao pacote Office. E ela é uma linguagem muito boa para automatizar tarefas repetitivas fora da web. Conjugando a automação por meio do VBA com a automação por meio das ferramentas web, nós conseguimos criar robôs poderosíssimos, capazes de fazer todo e qualquer procedimento no nosso setor. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo de automação web. Nós temos aqui esse sistema e temos aqui várias linhas com base de dados. A ideia é nós inserirmos esses dados aqui no sistema, por exemplo, nome, organização, sexo, data de nascimento, selecionar uma opção aqui, fases preferidas do método, e clicar em processar e pegar o resultado, que é processamento realizado parcialmente ou totalmente. Só que nós devemos fazer isso, gente, para cada uma dessas linhas, possui 100 linhas. Se fôssemos fazer manualmente, iria demorar muito, né? Pelo menos aí umas meia hora de trabalho. Vamos fazer de forma automática? Praticamente clicamos aqui no botão, inserir dados no sistema, e os dados são inseridos automaticamente. Ao mesmo tempo, os resultados do processamento vêm aqui para a planilha. Já fiz um cálculo básico, pessoal. Um ganho em termos de processamento de tempo é em torno de 100 vezes. Nós conseguimos ser, pelo menos, 100 vezes mais produtivo por meio da adoção da automação desses sistemas web. Tá bom? Vou deixar aqui processando e é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado, Arthur. Já finalizou aqui. Obrigado, Arthur. Então, eu chamo agora o Carlos Rafael, de Aguiar Nery, que vai apresentar o trabalho Aprendizagem de Máquina como instrumento de recomendação de ações parlamentares. Boa tarde a todos. Queria, primeiramente, parabenizar o CEFOR pela realização dessa jornada, agradecer pela seleção desse trabalho também, e agradecer especialmente ao professor Fabiano, que, além de orientador e incentivador, é coautor também dessa publicação comigo. Bom, o título desse trabalho é Aprendizagem de Máquina como instrumento de recomendação de ações parlamentares. Qual é o problema de pesquisa? Bom, eu trabalho no Senado, né, então meu foco ali inicialmente é o Senado Federal, né? Existem atualmente, dados de ontem, né, atualizei ontem esses números, mas existem atualmente 7.182 matérias em tramitação no Senado Federal. Dessas matérias, só no mês de setembro, 1.862 delas tiveram alguma atualização legislativa. Essas atualizações são diversas, né, como foi designado um relator, foi passado de uma comissão para outra, foi apresentada emenda, foi votada, enfim.
E só nesse mês de setembro também chegaram 186 novas matérias no Senado Federal. Se a gente passar para o universo da Câmara, esses números aqui são 10 vezes mais, 50 vezes mais, né? Por isso que eu fiquei no Senado, que é um universo mais tranquilo inicialmente. E por que esses números representam um problema, né, na minha visão? Como o colega estava falando aqui agorinha, né, está aumentando a nossa demanda de trabalho, cada vez temos menos servidores, e é muito difícil para o parlamentar, para o gabinete do parlamentar, acompanhar tudo o que está acontecendo, né? Saber de todas as matérias que estão entrando, que estão sendo movimentadas, e as tramitações complexas que acontecem, prazos são abertos, enfim. E mais difícil ainda é filtrar daquilo tudo que está acontecendo o que é interessante para o parlamentar. Isso aqui é interessante, isso aqui não é, aquilo ali eu passo, isso aqui eu pego para eu ter alguma ação, alguma atuação. E eu penso que é ruim para o parlamentar, é ruim para o parlamento como um todo, quando o parlamentar tem interesse em algum tema, em alguma pauta, e por desconhecimento, né, por falta de informação, ele não tem oportunidade de atuar naquele tema que é do seu interesse, né? O seu interesse, a gente pode ver assim, que ele representa também o interesse dos seus eleitores, da sua base, interesse do seu município, do seu estado. Às vezes tem a ver com a formação dele, com a trajetória do parlamentar. Então, eu penso assim, que o parlamento tem que oferecer para o parlamentar todas as ferramentas para ele poder atuar naquilo que é do seu interesse, né? Se ele vai atuar ou não, são outros 500, né? Mas ele tem que ter nas suas mãos as ferramentas para ele poder atuar, para ele poder chegar na informação. E aí que vem o objetivo dessa pesquisa. A partir do histórico de atuação dos parlamentares, tudo que eles já fizeram, a partir dos interesses desses parlamentares, que eu vou falar um pouco mais o que são esses interesses, e utilizando técnicas de aprendizagem de máquina, desenvolver uma ferramenta de recomendação de ações legislativas aos senadores da 57ª legislatura, que é essa legislatura atual, e submeter essas recomendações a uma avaliação de qualidade, né, para ver se essas recomendações fazem sentido ou não. Qual que é a ideia? Qual que é a proposta? Então, imagina um parlamentar que foi autor do projeto 1, depois ele foi relator de um projeto 2 numa CCJ, mas no projeto 3, ele foi relator na Comissão de Assuntos Econômicos, aí a matéria foi para o plenário, ele apresentou uma emenda, a matéria foi para a Câmara, voltou, ele fez um discurso, enfim. Ele se relacionou muito mais com esse projeto 3 do que com o projeto 2 e 1. Ele se interessou muito mais por esse projeto 3 do que pelos demais projetos. Então, se a gente conseguir identificar quais são os outros projetos que estão em tramitação e são similares a esse projeto 3, a gente pode recomendar esses projetos para o parlamentar, porque tem uma alta probabilidade de ele se interessar também por esses projetos similares. É uma ideia simples, né, mas é a base de muitos sistemas de recomendação que a gente está cansado de utilizar, né, como Netflix, Amazon, entre outros, que utilizam, claro, muitas outras técnicas, mas também utilizam essa metodologia, né, de identificar os interesses e os outros objetos que são similares a esses interesses para recomendar ao usuário. Para conseguir fazer isso, a gente passa pelas seguintes etapas. Ficou um pouco escuro aqui, mas... Então, primeiro tem a fase de coleta de dados, da atuação dos parlamentares, e a fonte de dados é o portal de dados abertos do Senado Federal. Depois, o cálculo do interesse do parlamentar por aquelas matérias. O detalhamento de todas as matérias que estão em tramitação, para o cálculo depois da similaridade entre elas. E, por fim, a criação mesmo das recomendações que serão enviadas aos senadores, aos parlamentares. A gente está mais ou menos assim no meio da pesquisa, um pouco mais talvez. Eu acabei de passar pela minha banca de qualificação, mas a gente já tem alguns resultados iniciais que eu vou falar aqui agora. Bom, para o cálculo do interesse do parlamentar, foram analisadas 36.074 autorias e 13.188 relatorias, né, que são todas as autorias e relatorias dos senadores que estão em exercício atualmente no Senado Federal. E, em relação a todas as matérias que estão em tramitação, para calcular a similaridade entre elas, foram utilizados dados estruturados. Depois a gente pretende ainda utilizar muitos outros dados, mas até agora
foram utilizados esses dados estruturados aqui, como o assunto daquela matéria, a natureza, a ementa e a indexação, que são as palavras-chave relacionadas a essa matéria. Então, a partir desses dados, a partir desses textos, né, são comparadas as matérias usando uma técnica de similaridade de cosseno, são comparados esses textos e identificado o quão similares eles são. Né, então, o quão similares duas proposições legislativas são, pares de proposições legislativas são. Né. A partir desse cálculo, então, a partir dos dados, do histórico de atuação dos parlamentares e do cálculo da similaridade entre as matérias, foram criadas páginas na internet com as sugestões propriamente ditas. Então, até agora a gente fez da seguinte forma. Né? Então, a partir do top 5, né, das matérias em que o senador mais se interessou, PL 1, 2, 3, 4, 5, foram identificadas as outras 5 que são mais similares a cada uma dessas. Então, são 25 sugestões, né? 5 para cada matéria de maior interesse do parlamentar. Então, essas 25 matérias similares são oferecidas como sugestões de atuação para aqueles senadores. Depois dessas recomendações, cada parlamentar, ou cada gabinete é convidado a responder algumas perguntas para avaliar se aquelas sugestões fazem sentido ou não. São 4 perguntas. A pergunta 1 é: essas sugestões fazem sentido para a atuação do parlamentar? Pergunta 2: as matérias sugeridas são novas? Pergunta 3: as sugestões podem ser utilizadas na atuação do parlamentar? E a 4: você encontraria essas sugestões por algum outro caminho? E além de um campo livre para manifestação livremente do parlamentar ou do gabinete. Então, a gente submeteu essas perguntas para 3 senadores, né, nesse piloto, e 2 responderam. Né, 2 gabinetes, ou assessores, ou o próprio parlamentar responderam. Para cada pergunta, ele podia avaliar de 1 a 5. O senador 1 avaliou 3, né, respondeu 3 para cada uma das perguntas, e o senador 2 deu 5 para a pergunta 1 e 3, e 4 para as perguntas 2 e 4. Além disso, na manifestação livre, eles manifestaram assim, uma surpresa positiva por algumas das sugestões que apareceram, ou por serem novidade mesmo, ou por realmente estarem muito atreladas à pauta do parlamentar naquele momento. E também sugeriram que houvesse mais detalhamento daquelas sugestões. Né? Então, isso foi sugerido, faz sentido, mas de onde veio isso? Né? Por que ensejou que o sistema recomendasse essa matéria? Então, assim, os resultados até agora medianos, assim, parece assim, tem um caminho a seguir, né? Mas a gente entende que ainda podemos fazer alguns ajustes para melhorar ainda mais a qualidade dessas sugestões. Então, os próximos passos que a gente prevê utilizar nessa pesquisa. O primeiro, além de utilizar aqueles dados estruturados das matérias, analisar também o texto, né? A letra da lei mesmo da matéria. Tem uma dificuldade aqui, o professor Fábio, até estava comentando ontem que muitas matérias estão em formato PDF, mas é a imagem da matéria, não é o texto mesmo. Né? Então, tem essa dificuldade de agregar também os dados do texto mesmo das matérias. A gente pretende também analisar os discursos dos parlamentares, não só as ações legislativas, né, de apresentação de emendas, relatorias, porque muitas vezes o interesse se dá ali na tribuna, né, no plenário, falando sobre aquela matéria. Isso também é um peso alto no cálculo do interesse do parlamentar. Também oferecer uma atualização mais periódica e automática dessa ferramenta, dessa aprendizagem, porque o interesse do parlamentar pode mudar de uma semana para outra, de um dia para outro. Então, essa ferramenta tem que estar sempre ali reaprendendo, atualização constante. Pretendemos também permitir pesquisas diretas na ferramenta. Então, as sugestões vão se basear não só no histórico do que o parlamentar fez, mas em pesquisas e no interesse que ele pode apontar na ferramenta. Então, ele vai poder chegar na ferramenta e apontar que o interesse dele naquele momento é a reforma tributária, mesmo que ele não tenha feito nada ainda relacionado à reforma tributária. Isso aqui é especialmente útil para parlamentares novos, né, que não têm ainda um histórico de atuação. Então, ele vai poder indicar na ferramenta os seus interesses. Além de envolver mais gabinetes também nessa avaliação de qualidade, porque só com essa avaliação é que a gente vai saber mesmo se a pesquisa, né, se as sugestões fazem sentido ou não. É isso que eu tinha a dizer, obrigado, e fico aberto aí para perguntas depois. Obrigado, Carlos.
Eu gostaria de chamar agora para a apresentação Marcos Vinícius Chevitarias Alves, que vai apresentar o trabalho aplicando ciência de dados na ciência política, um modelo explicativo da probabilidade de eleição para deputado federal. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Bem, meu nome é Marcos Chevitarias, eu trabalho no Serviço de Ciência de Dados da Câmara dos Deputados e a gente vem, digamos assim, dando suporte, né, a alguns trabalhos de ciência de dados demandados por alguns órgãos na Câmara, em especial, nesse caso aí, não foi uma demanda, né, mas, digamos, é um subproduto de uma demanda, que tem a ver, desde 2015, a gente agrega dados eleitorais, nós trabalhamos para 3 comissões especiais de reforma política, trabalhamos também para assim, junto, né, com a consultoria legislativa, né, e também agora, mais recentemente, desde o ano passado, com o Observatório Nacional da Mulher na Política. E então a gente tem trabalhado muito especialmente com dados de financiamento, né? E como eu tenho um pezinho na ciência política, a gente resolveu, né, já que a gente tinha os dados e tal, digamos, explorar um pouco mais, né, e um pouco mais a fundo nesses dados, que geralmente as análises que a gente faz são exploratórias, tem algumas análises inferenciais, mas a maioria são exploratórias, a gente resolveu ir um pouquinho mais, um trabalho ainda em andamento. A ciência política, né, hoje é considerada também uma ciência de dados, né, porque a gente tem uma quantidade de dados muito grande, né, sobre as pessoas, sobre indivíduos, sobre organizações, né. Então, hoje você consegue ter um entendimento maior das características sociais, psicológicas, né, fisiológicas, né, do que significa ser homem, né, segundo esse autor aí. Então, as ciências sociais, a ciência política em particular, estão se tornando, de certa forma, também, né, ciências de dados, né. Então, um problema objetivo aqui, em parte devido ao nosso sistema eleitoral de lista aberta, né, você tem uma competição que é tanto dentro da lista, né, quanto entre as listas, ou seja, dentro do partido ou federação ou entre os partidos, né. E as chances eleitorais dos postulantes, né, a cargos legislativos, apontam para a influência dos seus atributos sociais, financeiros, políticos, etc. Então, toda uma literatura, né, sobre isso, inclusive é minha área de pesquisa, estudos eleitorais, né, então você tem o SEV, tem Sackett, SPEC, etc. e tal. A professora Sackett, inclusive, ela é uma pesquisadora associada ao observatório, né, está colaborando com a gente. Esses atributos, né, esses variáveis, esses explorados, né, pela literatura da área. E, além disso, né, além desse fator, né, da literatura e tal, os dados hoje, associados às eleições, eles estão, em geral, né, bem organizados e disponíveis, né, especialmente no portal de dados abertos do TSE. Isso torna um problema de analisar o sucesso eleitoral, do ponto de vista quantitativo, né, um problema interessante para aplicar em ciência de dados. É um problema difícil, né, porque são muitas variáveis, tem variáveis que a gente ainda não captou, né, variáveis, por exemplo, de mídias sociais, né, que hoje são muito importantes, né, mas não deixa de ser interessante, até por ser difícil, né. Bem, então os dados, como eu falei, né, são dados que vieram do portal de dados abertos do TSE, não foram baixados e organizados em um data warehouse, né, pela nossa equipe, em um armazém de dados. Já é um trabalho que vem desde 2015 e isso também facilitou, né, a análise. Bem, então, partindo para dados e métodos, na unidade de análise foi o candidato, e isso é um problema, né? Mas foi o que a gente conseguiu fazer até o momento, né? O tratamento foram considerados apenas candidatos aptos e com receita declarada, isso foi uma modificação que a gente fez após o envio do resumo, e só essa modificação já aumentou a qualidade, né, a acurácia. Então, candidatos aptos são aqueles que são, né, o pedido de candidatura é considerado apto, regular pelo TSE. Né? E receita declarada, aqueles que foram lá fizeram uma declaração de receita, porque sem a declaração de receita não tem como saber, né, quanto que ele gastou ou quanto que ele diz ter gastado,
né? Então, isso aí deu para a gente um N, né, em 2018 de 4.677 e um N para a gente em 2022 de 5.538 candidatos. A variável resposta aí foi o sucesso eleitoral, ser ou não eleito, né? As variáveis explicativas foram, a gente baseou um pouco, né, na literatura, um pouco na nossa experiência, então a gente partiu principalmente da receita de campanha, indicador de reeleição, que é uma limitação do nosso trabalho, que a gente usou como um proxy, né, para a capital eleitoral, né? Gênero, cor, raça e região geográfica. E técnicas, por enquanto, a gente usou a regressão logística binomial e decisão em árvore. Aí, para a seleção de variáveis, a gente usou, tem um erro aí, variáveis, né? A gente usou um método stepwise, tanto tirando variáveis quanto acrescentando variáveis, né? E depois a gente usou um ponto de corte e transformou nessa regressão numa técnica de aprendizagem supervisionada, que já foi explicada aqui. Então, para ganhar tempo, né, eu não vou explicar novamente. E depois também foi feito um trabalho com de árvore de decisão, né, que é uma representação gráfica, né, de possíveis soluções a um dado problema, baseado em certas condições, são um processo recursivo, né, e as soluções elas estão lá nos nossos folhas dessa árvore. Bem, aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas coloquei na apresentação, né, que os critérios que a gente usou para chegar nos modelos, né. Então, tem alguns critérios aí, assim, matemáticos. E agora eu vou focar mais nos resultados e discussões, porque tem uma questão da interpretação política desse negócio que é interessante, né. Então, o modelo selecionado aí para 2018, né, foi um modelo que relacionava, né, entre aspas, vou assim, simplificando, a probabilidade de ser eleito, né, a gênero, cor, raça, espectro político do partido, reeleição, a receita normalizada por UF e a receita normalizada por partido. Então, a gente fez uma normalização da receita dentro da UF e uma normalização da receita dentro do partido. Por quê? Como eu falei, você tem uma competição intralistas e entre as listas, né? Então, o que vale não é a receita bruta dele, né, mas o quão ele gastou a mais ou a menos em relação aos seus competidores. Então, esse foi o racionale, né? Então, essa tem as métricas que a gente obteve foi uma acurácia boa, uma especificidade boa, mas quando chega na sensibilidade, né, que são os verdadeiros eleitos, já não foi tão boa. Realmente não é fácil, né, você estimar isso. Porque tem a questão de várias questões aqui, né, a questão do quociente partidário e outras questões, né, que o modelo não captou. Aí tem um gráfico que a gente mostra, que é a curva ROC, né? Quanto mais ela afasta a diagonal, melhor essa curva. Voltei. E aí são os resultados aí nas variáveis que têm significância estatística, as que não têm. A gente vê que, por exemplo, a receita normalizada do partido, né? Ela teve um impacto bem grande, e a receita normalizada por UF também, pelo menos nesse ano aqui. Então, aqui já foram calculadas as razões de chance, né? Então, né, isso aqui significa que a cada desvio padrão, né, de receita, as chances dele aumentam 1,83 vezes em relação ao seu concorrente. E em relação ao UF, né, o seu concorrente na UF, as chances dele dobram. É 2 vezes maior que o seu concorrente a cada desvio padrão que ele tem mais de receita. Ok? Então, mostra como é que a receita é importante, né? Por causa do nosso tipo de sistema, que é o sistema de lista aberta, né? Bem, agora no modelo 22, é interessante, porque a receita normalizada por partido, ela some do modelo. É interessante isso. Então, fica o gênero, a cor, raça, o espectro político do partido, a reeleição, a receita normalizada por UF. Aí é interessante, e o modelo também melhorou, né? O modelo ficou mais enxuto e melhorou. A acurácia melhorou, a especificidade melhorou e a sensibilidade aumentou também. Mesmo com o modelo mais enxuto, que a gente achou muito bom. Então, a gente acha que a receita normalizada por partido, ela
perdeu um pouco de força devido aos pisos de financiamento que foram instituídos, né? Então, você tem um piso de financiamento de gênero, você tem um piso de financiamento associado à cor, raça, né? E isso talvez, e ele é por partido, ele é medido por partido. Talvez isso tenha equalizado um pouco na distribuição de receitas dentro dos partidos. Por isso que talvez essa variável perdeu um pouco o efeito. Ok? 22 na comparação com 2018. Bem, aí os resultados da árvore de decisão são resultados parecidos para 2022, embora a regressão logística para 2022 superou o método em árvore de decisão, mas ele teve um resultado bom, né, considerando que é um método muito simples, né? Ele teve um bom resultado. Então, as etapas futuras de pesquisa é criar modelos para eleições anteriores, até tentar aprender com as eleições anteriores, né? Agregar uma variável para medir a influência de outros cargos eletivos, né? O chamado capital eleitoral, né? Que é digamos assim, uma parte do capital político de um candidato, isso é importante, né? Isso é um fator importante, um preditor importante. E também trabalhar com modelos do tipo multinível, que a gente não trabalhou. Então, a ideia, a gente acha que o modelo multinível vai funcionar bem aqui. Então, basicamente, é isso que eu tenho a dizer. Agradecer aqui a minha equipe, né? Então, fui eu, a Juliana e o Guilherme, que eles estão aqui presentes também. Só sou o apresentador aqui. É isso, gente. Obrigado. Obrigado, Marcos. Na sequência, eu gostaria de convidar o Ricardo Modesto Vieira para apresentar o trabalho Transcrição Automática de Discursos, uma experiência na Câmara dos Deputados. Só enquanto o Ricardo vem, só para dizer que a gente fez tudo isso também num caderno, num notebook quarto, no R, e depois, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar esse notebook. É isso. Obrigado. Boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui para contar a experiência que a Câmara teve com transcrição automática de discursos. Bom, o registro oficial ele é uma boa prática, né, em praticamente os parlamentos do mundo, né, de países democráticos, todos utilizam, né, e garante não só, né, a transparência, mas também ajuda tanto na legitimidade quanto na segurança jurídica das decisões do parlamento. Nossa questão aí de pesquisa, né, foi a partir da visão de futuro da Câmara, né, que pretende ser um centro de debates nacionais, né, e a partir dessa necessidade de atender a crescente demanda, né, por transcrição e por registro oficial, como é que nós conseguiríamos atender isso com cada vez menos recursos humanos? A solução que nós encontramos foi aplicar cada vez mais inteligência artificial ao nosso processo de registro, né, e assim aumentar, né, tanto a produtividade da força de trabalho, quanto a eficiência, reduzindo também o tempo de entrega. Bom, especificamente, a ferramenta que a gente encontrou, né, foi a Automatic Speech Recognition, né, que já é algo consolidado aí na literatura, e a partir desse trabalho a gente começou a testar, né, quais seriam as melhores soluções e quais seriam as melhores ferramentas. Também teríamos a questão da diarização, que é simplesmente a mudança de oradores, não é a identificação desses oradores, que isso já é uma outra história. Então, a partir disso, a gente começou a procurar quais seriam as melhores soluções em ASR. Aqui, para vocês entenderem um pouco melhor o que significa essa demanda, tá? Esse gráfico
A gente trabalha sempre por legislatura, não por sessão legislativa, porque há uma variação entre a primeira, né, a segunda já temos eleições municipais. No caso ali, há uma redução significativa por causa da pandemia, tá? Então, esse gráfico está um pouquinho fora do padrão das outras legislaturas. Então, depois, na terceira, há novamente uma subida, e na última, há um decréscimo significativo por conta das eleições federais. Em azul, a gente tem as sessões plenárias, né? Então, costumamos atender praticamente tudo que ocorre nas sessões plenárias. Azul claro é o que é atendido. E a parte de laranja já é o que há em comissões, tanto as reuniões de comissões, como audiências públicas e eventos legislativos. Então, dá para ver o gap, né, que a gente tem do atendimento do registro oficial em relação a essa demanda. Tá? E esse gráfico, gente, é o que a gente tem de melhor para mostrar o desempenho do parlamento, né? Qual que é tudo que acontece aqui na casa, o histórico de discursos e debates, né? O tempo desses discursos e debates. Então, a partir disso, a gente pensou, né, como é que a gente consegue aumentar essa quantidade de entrega com recursos humanos cada vez mais escassos. A solução encontrada foi um software como serviço. Por quê? Porque, além de ser mais barato, é muito mais fácil de você acompanhar a evolução dessas ferramentas de AI no mercado. Então, você consegue trocar com facilidade, né, um serviço. Né? Então, hoje, a gente tem uma média de, pelo que a gente está querendo, aí, de 3 mil e poucas horas, a gente paga 24, 25 mil reais. Tem algo bem baixo para o serviço que é prestado, para conseguir escolher qual foi a ferramenta, né, qual seria a ferramenta que a gente iria contratar. Nós fizemos uma amostra de testes, composta ali por 35 quartos, que são intervalos de 4 minutos de áudio, e a partir disso a gente usou, né, um indicador chamado WER, Word Error Rate, que é essa formulazinha que está escrita aí, que basicamente indica qual é a quantidade de erros que a transcrição traz. Tá? Então, a partir disso, a gente escolheu o Microsoft Azure. Essas foram as ferramentas que foram testadas. Tá? Então, era basicamente o que havia no mercado na época. Vocês podem ver que há uma grande variação dos resultados, embora a amostra tenha sido pequena. Né? E a gente tem aí uma média aí de 30 e pouco, né, que é a média geral de erros. E, a partir disso, a gente escolheu a ferramenta do Azure, porque entre elas duas ali, a gente tem a Azure, que é da Microsoft, a da Amazon e da Google, que são ferramentas das Big Techs, né? E a gente teria ali duas empresas que são internacionais, então haveria uma grande dificuldade em fazer essa contratação. A partir disso, a gente fez a homologação dessa ferramenta, aí quase dobramos aí a amostra, né? Os procedimentos e a equipe foram basicamente os mesmos, conseguimos basicamente o mesmo resultado, né? Um pouquinho melhor, nesse caso aí próximo de 25, médio. Podem ver que a mediana e a média estão muito próximas, né? E uma variação interquartil relativamente alta e um range, né? uma diversidade muito grande nos resultados. Você vê que chegar no mínimo de 8 e no máximo de 64 é realmente bem grande, né, essa variação. Tá? Então, embaixo dá para ver um pouquinho melhor o intervalo interquartil, né, como é que a gente poderia comportar dentro da amostra. Dá para perceber que é uma grande ajuda para 25%, né, dos quartos, uma ajuda razoável para 50%, e para os outros 50% já é uma dificuldade grande de utilizar a ferramenta. Bom, a partir daí começamos a identificar quais seriam os fatores, né, as variáveis que estariam interferindo nesse desempenho da ferramenta. Né? E um deles seria a diferença entre reuniões e sessões. Tá? Então, a gente tentou aí buscar, né, a gente percebeu que realmente para a sessão é um pouco mais complicado. Nós temos aí 16 microfones no plenário, os deputados falam ao mesmo tempo. A ordem do dia é caótica, né? Assim, é dificílimo a gente conseguir pegar um deputado falando por vez. Então, ficou bem claro que há uma diferença entre sessões e reuniões. Entretanto, a gente não conseguiu, né, tirar a hipótese nula, né, percebeu realmente uma diferença significativa entre sessões e reuniões, apesar da amostra ser pequena, né, também isso influenciou. A gente identificou com o teste não paramétrico e o de Mann-Whitney, né, que essa hipótese nula não podia ser rejeitada. Tá? Então, a gente tem que fazer um pouco mais de teste para ver realmente se há essa diferença. E percebam o seguinte,
há uma grande diferença também em relação à ordem do dia, né, para o resto da sessão. Então, isso também influenciaria aí nos resultados. Bom, a partir desse primeiro trabalho quantitativo, a gente começou a fazer uma análise qualitativa para tentar entender quais seriam as variáveis que influenciariam o E. Então, assim, a gente conseguiu descobrir duas variáveis que são realmente muito importantes. A primeira é a quantidade de deputados, né, a quantidade de parlamentares, tanto nas sessões quanto nas reuniões. E a segunda é a complexidade, que seria quão debates, né, quão tortuosa, né, quão turbulenta seria essa reunião, né, quão caloroso seria esse debate. Né, e isso realmente gera uma influência muito grande. Então, por exemplo, a gente começou a perceber que a audiência pública com o ministro, né, geralmente dá uma confusão danada. Então, isso influencia a ferramenta, né, essas reuniões conturbadas. E, é claro, como a gente já falou, a ordem do dia, sessão plenária, comissões grandes, né, então, CCJ, CMO, comissões que realmente têm muitos membros, isso gera uma influência grande. E, ao contrário, né, a gente também teria influências positivas, né, variáveis positivas, que seria para a parte assim, de reuniões mais tranquilas, em qual o orador está só, de fato, discursando, quanto para comissões pequenas, subcomissões, grupos de trabalho. E, no meio, a gente tem ali, né, que a gente chamou de início e fim dos trabalhos, que, na verdade, identifica o jargão, né, essa questão de você usar o jargão legislativo, que é algo que as ferramentas não estão preparadas para lidar. A partir disso, começamos a tentar aprimorar essa ferramenta que a gente já contratou. Em princípio, a gente colocou uma lista de palavras mais frequentes, que seriam sem as stop words, depois jargões legislativos, nomes dos deputados, senadores, governadores, prefeito, ministro, né, a parte de órgãos, partidos, entidades, as padronizações da Lei Complementar 95 de 98, repetições comuns, e nada disso surgiu o efeito esperado. A gente não tem muito ainda como avaliar o porquê, talvez seja a questão da própria ferramenta. E o próximo passo seria fazer esse aprimoramento por aprendizado de máquina. Nós já estamos trabalhando nisso junto com os nossos colegas da EdTech. E, finalmente, né, a gente tem aí os próximos passos. A transcrição automática foi uma ajuda realmente significativa para o trabalho do taquígrafo, né, tendo em vista que serve muito mais para essas reuniões pequenas, né, para essas reuniões mais tranquilas, e que é uma dificuldade muito grande de utilizar a ferramenta para a ordem do dia, para reuniões com esse ministro, que, na verdade, é o que é primeiro, né, que é priorizado para se fazer o registro oficial na casa. Né? Então, quanto mais a gente conseguisse recursos, né, para fazer mais a parte do registro oficial, mais a gente conseguiria utilizar essa ferramenta em reuniões pequenas. Tá? Os próximos passos que nós estamos trabalhando é a questão da sumarização automática, a indexação automática e o reconhecimento automático de orador, tanto por voz quanto por identificação facial. Bom, gente, obrigado aí pela atenção. Um pouquinho corrido, né? Difícil. Agradecer ao Eduardo, nosso colega que participou como gerente de TI desse projeto. Tá? Eu fui gerente de negócio. Ele que realmente fez o negócio funcionar. E agradecer ao Fabiano aí pela oportunidade e pela ajuda aí em colocar isso como artigo. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Agora, na sequência, eu quero convidar a Mariana Batista Brent para apresentar o trabalho Reuso de dados abertos da Câmara em sistemas e repositórios da instituição. Boa tarde. Queria agradecer ao CEFOR pela oportunidade e também parabenizar pela realização do evento. Né? É bem importante que a gente tenha esses eventos de pesquisa aqui na Câmara, tanto como servidor, quanto para mostrar, né, que a sociedade possa ter acesso também a essas pesquisas. Eu vou falar sobre um trabalho em andamento, que é Reuso de dados abertos da Câmara em sistemas e repositórios da instituição, que eu fiz em autoria com o Tiago Borges. E qual que é o contexto desse trabalho, né? A gente tem na Câmara vários sistemas de informação das áreas de negócio, e eles são alimentados com dados, né? Assim como foi falado numa pesquisa anterior do colega, né, que falou da automação, né? A questão de a gente insere dados no sistema o tempo todo, né?
São sistemas de gerenciamento das informações legislativas, principalmente as informações de tramitação de projetos, as informações de comissões, de reuniões, de eventos, de deputados mesmo, né, cadastro, movimentação, partidos, enfim. Todas essas informações que vão alimentar os diversos sistemas, as mais importantes e relevantes e que devem ser divulgadas para a sociedade, acabam sendo publicadas em dados abertos da Câmara, né? E aí, esses dados abertos, por outro lado, a gente tem outros sistemas na Câmara que são sistemas de gestão da informação, né? Geralmente na área de gestão de arquivos e bibliotecas. Esses sistemas eles guardam documentos que podem utilizar esses dados abertos da Câmara como metadados, ou seja, como informações de descrição daqueles documentos. Então, a gente queria trabalhar alguma coisa nesse sentido. Então, aqui a gente tem, né, os dados abertos da Câmara, que são publicados no portal. Eles poderiam preencher esses campos, né, de alguns sistemas, também relacionado com a questão da automação, enfim, e também dessa questão da necessidade cada vez mais, são mais dados produzidos, mais trabalho e menos pessoas para realizar esses trabalhos. Então, o objetivo da pesquisa, né, foi verificar a viabilidade dos dados abertos da Câmara como fonte de metadados para outros sistemas e repositórios institucionais. E aí, como justificativa, né, o evento está tratando de parlamento e inovação, então a gente está estudando possibilidades de aproveitamento e reuso dos dados abertos em sistemas de gestão de informação e documentos, né, e outros repositórios da casa que também possam fazer uso, né? É uma inovação porque trata de aprimoramento no processo de trabalho e tem um potencial para suprir as necessidades internas de gestão da informação na Câmara. E aí a hipótese que a gente está trabalhando, né, seria que os dados abertos, né, eles podem ser utilizados como metadados de documentos arquivísticos. Aqui, nesse caso, a gente usou como exemplo um repositório digital de preservação e de acesso aos documentos arquivísticos. Então, esse foi um desenho que a gente fez como um primeiro ensaio aí de como poderia ser feito, né? E aí a gente está trabalhando no referencial teórico da ciência da informação, arquivologia e biblioteconomia, e algumas pesquisas relacionadas, né, que a gente encontrou até agora. O trabalho, como eu falei, é uma pesquisa que está iniciando agora, uma pesquisa em andamento, e até para essa questão de ver o feedback aqui do evento, né, em relação ao trabalho, vai direcionar a gente para a continuidade da pesquisa, né? Mas, assim, a gente já começou as pesquisas relacionadas com algumas que têm alguma relação, né? Por exemplo, essa da Vidot et al., que fala de povoamento automático de repositório institucional por meio da inserção de registros a partir da coleta automática de metadados de publicação científica. Ou seja, foi criado um repositório institucional para a universidade e esse repositório ele foi alimentado todo de forma automática de outros repositórios, né? E aí elas comentam, né, no artigo que, ao serem realizadas as primeiras coletas de registros, deparou-se com estruturas de metadados completamente diferentes, que necessitavam de estudos e a realização de mapeamento dos metadados para a inclusão no repositório. Uma outra pesquisa relacionada do Assunção, de 2013, que ele fala da criação de perfil de aplicação com folhas de estilo, né? E aí ele fala que o objetivo é elaborar um modelo para a conversão de registros de distintos padrões de metadados, codificados com XML, em registros no formato MARC 21, que é um formato bibliográfico de catalogação. E aí ele fala, tendo como seus pontos centrais a utilização de folhas de estilo de transformação, né? Então, talvez a utilização dessas folhas de estilo também possa ser um caminho para a nossa pesquisa. Mais uma pesquisa relacionada, essa é a que eu achei que está mais próxima do que a gente está pensando em fazer, né? Que eles fizeram a integração e o reuso de dados para povoamento semiautomático do repositório institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a partir dos sistemas corporativos da instituição. Então, da mesma forma como a gente pensou em utilizar os dados abertos da Câmara, no caso, os dados abertos da Câmara vêm desses sistemas corporativos, né? Nessa pesquisa, eles pegaram os dados direto dos sistemas corporativos, provavelmente porque não estavam disponíveis em dados abertos.
E aí aqui está um quadro que eles fizeram, que é um perfil de aplicação, né? Que é transformar, né? Identificar esses metadados nos diferentes serviços e fazer essa checagem do que de depara, né? O que significa o que para a alimentação desse repositório. Até o momento, a gente não encontrou nenhuma pesquisa que utiliza dados abertos para povoamento, mas a gente ainda está levantando isso. E aí, métodos e procedimentos que a gente elencou e alguns que a gente já realizou, né? Seria buscar pesquisas sobre reuso de dados abertos em outros sistemas de informação, identificar os conjuntos de dados abertos disponíveis na Câmara, isso já foi feito, identificar sistemas e repositórios de informação que poderiam ser alimentados com esses dados abertos, selecionar um sistema ou repositório para o estudo. Aí esses próximos passos seriam, provavelmente, os próximos passos que a gente ainda não começou, mas seria mapear no sistema selecionado para o estudo um conjunto de documentos e metadados que possam ser alimentados com os dados abertos disponíveis, selecionar os conjuntos de dados abertos a serem utilizados nesse estudo, mapear o conteúdo do conjunto de dados selecionado, verificar a correspondência dos metadados do repositório com os dados abertos disponíveis e criar um instrumento de compatibilização para registrar a convergência desses dados e metadados, que seria esse perfil de aplicação. Aqui um exemplo, né? A gente pegou o conjunto de dados abertos legislatura, ele está descrito em XML, que é essa primeira coluna, e aí a gente identificou o que quer dizer cada um desses elementos, né, dos dados abertos, como metadados, ou seja, atributos daquele recurso informacional, e como ele seria descrito com padrões de metadados já conhecidos, né, como o Dublin Core e o ISAR-CPF, que são padrões de metadados utilizados na área arquivística e bibliográfica. Então, seria uma coisa, né, a ideia é que seja realizado dessa forma para criar esse perfil de aplicação, para alimentar o repositório selecionado no estudo. Então, por enquanto, é o que a gente tem, né? E aqui algumas referências que a gente utilizou. E estamos à disposição para qualquer dúvida, sugestões, o que vocês quiserem mandar aí para ajudar, vai ser bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Mariana. Bom, o próximo trabalho vai ser apresentado por mim e é intitulado Neurociência e Metaverso no Contexto Organizacional. Deixa eu só me organizar aqui. Também vou me dar os iguais 10 minutos, tá, pessoal? Bom, pessoal, esse trabalho... Deixa eu soltar o cronômetro aqui. Vou soltar deste lado. Ok, esse trabalho é coautorado, né, por Nelson Gomes dos Santos Filho, Mauro Moura Severino e Maria Alva Guimarães Bastos. E o que nos motivou a escrever algo sobre isso foi, inicialmente, a nossa observação sobre aspectos da gestão aqui na Câmara dos Deputados, porque 3 de nós aqui temos experiências como gestor. O Nelson, como todos sabem, é o diretor do CEFOR, o Mauro foi diretor do departamento técnico por vários anos, e eu estou à frente da coordenação de pós-graduação também por um pouco mais de 6 anos, e as nossas ansiedades ante os desafios da gestão, ante aspectos como a motivação de servidores, liderança, tomada de decisão, muitas vezes baseada em emoções, enfim, ou na maioria das vezes baseada em emoções. Como é que esses fenômenos podem ser tratados, né, na instituição de uma forma mais ampla, mais abrangente? A nosso favor, existem diversos estudos sobre comportamento social que fazem essa associação do comportamento às reações do cérebro e do corpo às pressões socioemocionais. E sofremos muitas dentro da instituição, dentro do dia a dia do nosso trabalho, né? De como isso afeta a organização em que nós trabalhamos, sobre aspectos de gestão, liderança, cooperação e muito mais.
Além disso, como elemento motivador, tem o fato da minha experiência com a professora Maria Alva, que também coautora esse trabalho, sobre a aplicação e uso de técnicas de autoconhecimento e condicionamento mental em pacientes para tratamento de doenças. Eu e a professora Maria Alva somos parte de um grupo multidisciplinar lá no Rio de Janeiro, com profissionais de saúde de diversas áreas, e que desenvolvem e aplicam técnicas integrativas e complementares aos protocolos médicos padrão. Bom, qual é o nome que se dá a essa nova área de estudo? Isso é chamado de neurociência cognitiva organizacional. E qual é o papel dessa área de estudo? É investigar como o cérebro influencia e é influenciado pelas atividades organizacionais. Essa investigação se dá por meio de métodos neurocientíficos que avaliam o comportamento humano nos níveis de grupo, individual, social, e que reúne campos de negócio e do gerenciamento. E por que isso é relevante, pessoal? Porque a evolução da organização depende do enfrentamento dos desafios da organização. E esse enfrentamento dos desafios só será possível com a colaboração dos colaboradores, aqui no caso da Câmara, dos servidores, de todos que trabalham aqui dentro. Só que isso passa, essa mudança de comportamento, né, ela é natural do ser humano, que nós ofereçamos uma resistência a ela, porque o nosso cérebro ele é projetado para registrar mudança como ameaça. E é por isso que, muitas vezes, a gente fica desconfortável quando somos retirados daquela zona de conforto em que nós já dominamos e estamos acostumados a fazer. Então, né, e sem risco, sem correr risco, a gente não muda, não inova, as mudanças não acontecem. Bom, então, é preciso preparar as pessoas por meio de estratégias de desenvolvimento que conciliem essa adaptação dos novos contextos à melhoria do bem-estar dos indivíduos. Não adianta a gente só cobrar a melhoria do desempenho, produtividade cada vez melhor, sem uma contrapartida de isso estar associado ao bem-estar dos indivíduos que estão frente àqueles desafios. Então, estratégias de desenvolvimento que conciliem essas questões. Aí entra o tão famoso metaverso, tão falado ultimamente, né? Por quê? Porque o metaverso, na sua concepção, ele provê um ambiente virtual seguro para que possamos fazer simulações imersivas e trazer os colaboradores, as pessoas de uma forma geral, para a vivência de situações reais de trabalho. Só que essas vivências num ambiente simulado. E qual a vantagem de fazer isso dentro de um ambiente simulado? É trabalhar diversas variáveis, diversos cenários, diversas situações. Não é verdade? E num ambiente simulado e controlado, onde eu posso também controlar as questões associadas ao que foi comentado hoje de manhã aqui no trabalho, do medo, da ansiedade, porque a gente teme aquilo que nós desconhecemos. Mas quando o desconhecido passa a ser conhecido, e isso acontece gradativamente, o medo vai embora. Então, essa é uma ferramenta de internalização desses conceitos, dessas crenças, dos valores, enfim, né? E nos ajuda aí a trabalhar um pouco essa questão da própria aceleração social, que também foi comentada hoje de manhã, né? Essa questão da pressão sobre resultados, que é uma constante aí, não só no trabalho, né? Parece que a nossa vida toda está exigindo cada dia, cada vez mais. Sem falar das mulheres, né? Que têm um peso, uma carga muito maior dentro de casa e também são igualmente cobradas nos ambientes de trabalho. Bom, isso que a gente está falando aqui tem sustentação em diversas teorias. Uma delas, e que eu gosto muito, é a do cérebro holográfico. Por quê? Porque o cérebro usa a mesma matemática implícita de hologramas. Holograma é um conceito físico. Os 10 minutos nunca dão tempo da gente explicar tudo o que é preciso. Mas ele é um conceito físico, ele é baseado em matemática. E existem pesquisas que mostram que o cérebro decodifica a nossa realidade por meio de matemática.
E o metaverso, nesse contexto, por ser esse ambiente virtual, ele é um terreno fértil para a criação de mundos holográficos virtuais, capazes de gerar realidade percebida vividamente pelo cérebro. Vividamente significa que eu acredito realmente que aquilo é real. O meu circuito neural ele está aberto, entendendo que aquilo é uma realidade para valer. Bom, um exemplo disso é a técnica da visualização, que é uma técnica usada para aprimorar habilidades humanas. Por exemplo, por meio de uma experiência mental, que pode ser um pensamento, uma intuição, uma imagem, essa experiência mantém o estado cerebral entrelaçado a essa experiência. Os atletas utilizam isso muito para melhorar suas performances. E eu também utilizo. É porque aprendi estudando, e até para você dar palestras, você tem que antecipar o que você vai falar, como é que o público vai receber, ou quando eu vou fazer um tiro, uma maratona, quais serão os percursos, quando é que eu vou acelerar mais, quando é que eu vou mais devagar. Bom, quando a gente faz isso, e eu vou ter que fazer isso por fora, porque deu uma incompatibilidade aqui no meu vídeo, quando a gente faz isso, nós ativamos as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando aquilo acontece na realidade. Então, pensar em alguma atividade e realizar aquela atividade ativa os mesmos circuitos neurais. Para o cérebro, não há distinção entre o que eu estou pensando e o que eu estou de fato realizando. E esse exercício da visualização, então, me permite fazer reprogramações nos meus circuitos cerebrais, mudar minha forma de ver as coisas, mudar as minhas realidades. E, com isso, eu posso ter, pasmem, impactos no meu DNA, por um fenômeno chamado epigenética, que eu também vou ter que passar batido. Bom, isso tudo pode ser combinado numa técnica chamada diálogo dirigido, que foi desenvolvida dentro desse grupo que eu falei, que faço parte com a professora Maria Alva, e que aplica a visualização no tratamento de doenças por meio de vídeos preparados com informações específicas de imagem e áudio, que são usadas para cada caso, para cada paciente, para cada tipo de realidade. Esse trabalho foi apresentado por mim, olha lá eu dentro do metaverso, lá na Coreia, num evento de engenharia biomédica, onde nós discutimos isso aí com bastante detalhe. Eu convido vocês a assistirem esse trabalho. Bom, por fim, a ideia é de pegar todos esses conceitos, pegar todo esse conhecimento e propor uma ação educacional dentro do mestrado profissional em Poder Legislativo em forma de uma disciplina que combine aí uma abordagem prático-teórica, laboratórios virtuais, o estudo dos impactos das emoções, das decisões, comportamentos, e como aplicar essas coisas de fato na organização. Gente, 9 segundos. O que me dá tempo de dizer obrigado por terem me escutado. Esse assunto aqui para a gente conversar a semana inteira, como todos os assuntos que foram aqui tratados. E esse é o QR Code da palestra que eu dei lá na Coreia, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais, está aí disponível para vocês. Muito obrigado. E agora eu queria convidar todos os apresentadores dessa mesa de hoje a comporem aqui essa rodada de debate comigo. Por favor, venham ao palco, ocupem suas cadeiras e vamos conversar um pouco. Deixa eu ver aqui. O Rubens teve que sair. Bom, pessoal, eu fiquei muito feliz com a apresentação dos trabalhos, porque tudo que foi aqui apresentado tem
alinhamento direto com a temática da nossa jornada. Quem assistiu ontem à palestra do professor Ricardo Ackel, né, que veio falar de inovação, nós vimos nessa mesa diversas iniciativas de inovação e que muitas vezes são veladas, né? Tem que existir uma jornada de pesquisa e extensão para que um trabalho seja escrito, transformado em artigo, publicado e apresentado, e aí essa inovação aparece. E, na verdade, nós estamos inovando todo dia. Aqui tivemos 7 exemplos de trabalho de inovação, mas se olharmos todos os trabalhos das demais mesas, né, diversas pessoas estudando legislativo e com pesquisas, ações que estão trazendo benefício nos seus órgãos de lotação, para a instituição como um todo, para a sociedade como um todo, melhorando ali, né, a nossa forma de trabalhar, para o nosso colega de lado. Né, isso tudo está acontecendo, isso tudo está refletido aqui. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é parabéns a todos os trabalhos que foram aqui apresentados, de muita qualidade. E, apesar de eu ter ajudado, na verdade, eu só ajudei alguns trabalhos, né? Tive o privilégio de poder participar com vocês, e isso faz parte do nosso grupo de pesquisa, que a maioria de vocês aqui participa, ainda não a Mariana nem o Arthur, mas já ficam convidados, porque nós temos um grupo de pesquisa denominado Ciência de Dados e Métodos Computacionais Aplicados ao Poder Legislativo, cujo objetivo é esse, pensar em dados, em algoritmos e como isso pode melhorar a vida do ser humano. Então, meu primeiro ponto é esse, dizer que todos estão de parabéns. E, enquanto eu falava isso, chegavam aqui para nós algumas perguntas que eu vou transmitindo individualmente, quando for individual. Deixa eu ver se tem alguma coisa que é mais genérica. Não. Vamos começar aqui, ó. Ixi, a primeira pergunta é do Michael, da DTEC, está lá. Para o Rubens, que foi embora. Então, mas deixa eu ver, Michael, deixa eu ver como é que foi a sua pergunta. Para a detecção de anomalias em pesquisa de preços. A ferramenta chegou a ser utilizada no Senado, o uso aparentemente é mais apropriado para realizar o controle de contratações. Imagino que uma utilização pela equipe de contratação seria para descartar referências a contratações com supostas anomalias de preço. Seria isso? Seria isso. Ainda não foi utilizada na prática no Senado. Eu posso responder porque estou também tendo o privilégio de orientar o Rubens e conheço um pouco o trabalho dele. Ainda não foi, mas a ideia é que venha a ser utilizada. Certo? E você colocou com bastante precisão aqui. Isso vai ajudar muito nessa questão das contratações. E lembrando que uma ferramenta como a que ele está desenvolvendo, né, ele mesmo mostrou alguns indicadores, né? Os indicadores ainda não estão do jeito que gostaríamos. E vai demorar, porque todos vocês que trabalham com dados têm dificuldade de conseguir dados de boa qualidade, exceto, acho que o TSE é um dos que tem a melhor qualidade possível. Mas, em geral, né, os dados abertos não têm boa qualidade. E a gente tem que trabalhar muito por eles. Então, não tem dado suficiente para que esses indicadores melhorem tanto. Porém, né, para o gestor que não tem nada, qualquer indicação de que aquilo, né, 60% de probabilidade de ali haver alguma irregularidade ou um sobrepreço, já dá ao gestor um elemento para tomar uma decisão que não vai ser baseada na emoção, vai ser baseada numa informação, num dado. Obrigado pela pergunta. E o Eduardo Andrade, da DTEC. Está aqui o Edu. Como a automação de processos lida com funcionalidades de detecção de robôs, CAPTCHA? Essa pergunta é para o Arthur Wesley. Está desligado. Deixa eu ver. Esse aqui está ligado. Em relação à resolução de CAPTCHAs, colega, nós utilizamos APIs, que são disponibilizadas para isso, né? É barato, em torno de 1.000 CAPTCHAs, sai em torno de, não sei, são $4, $5.
vale a pena utilizar APIs para esse sentido. Seria possível também utilizar inteligência artificial ou reconhecimento de imagem. Existem bibliotecas do Python para isso. Mas, como é tão baratinho, né, utilizar uma API, a gente prefere utilizar APIs e integrar a API na resolução de CAPTCHAs. Legal, chegou uma pergunta aqui para mim, do Nilson. Por que uma disciplina de mestrado e não uma trilha de formação para gestores? A ideia da disciplina apenas no mestrado seria um protótipo, versão 0? Pode ser uma trilha, pode ser curso de curta duração, pode ser uma coisa mais abrangente. A ideia primeira do mestrado é porque somos professores do mestrado e era dar uma abordagem um pouco mais científica, metodológica, mas eu acho que isso começaria daí para você ter outras ações que chegassem na ponta, senão, se você deixar isso só no mundo acadêmico, não vai ter jamais o retorno que a gente gostaria que tivesse, né? Então, a ideia, acho que é essa, né? Nelson e Mauro, que estão aqui. Seria isso. E depois abrir isso, sem dúvida, né? Que isso tem uma amplitude muito grande. Pessoal, mandem perguntas para o WhatsApp. Essa era a minha última. Tantas coisas interessantes aqui, a gente discutindo. Mas eu vou aqui fazer algumas perguntas, então, aos nossos apresentadores, né? O Arthur aqui, então, mostrou diversas ferramentas de desenvolvimento que poderiam estar ali ao alcance do usuário comum, né? da pessoa comum, que não está ligada à área de tecnologia e que, então, teria algum recurso para automatizar seus próprios processos. E você disse que testou isso, né, com economistas, pessoal do direito, enfim, né? Pessoas que não são da área, de uma forma geral. Como é que foi para vocês essa experiência, ou melhor, para eles essa experiência? Como é que foi a curva de aprendizado, o primeiro impacto? Porque ontem foi dito aqui na palestra do Ricardo que a programação, né, não deve ser mais exclusividade de pessoal de TI. Todo mundo hoje tem que saber programar. É importante essa pergunta, porque, realmente, em geral, os alunos que não são da área de TI apresentam dificuldades, né? Quando vê aquelas ferramentas de programação, quando eles veem as estruturas lógicas de programação. Para quem nunca viu programação na vida, realmente o pessoal fica um pouquinho travado. Mas a gente entende, professor, que vai muito do perfil, né? Eu já tive alunos da área do direito, mesmo que evoluíram bastante nessa área, e já tive também alunos de TI que não se interessaram pela área de automação, que não, isso aqui não é para mim, eu prefiro outra coisa, eu prefiro algo mais gerencial. Então, vai muito do perfil, tá bom? Vai muito do perfil. E com a didática correta, né? Indo passo a passo, ensinando bloquinho a bloquinho, a gente vê que, no geral, os alunos conseguem evoluir, certo? Ok, obrigado, Arthur. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. O pessoal está tímido hoje. Vou abrir aqui para... Ah, tá, usem o QR Code. O Carlos tem uma pergunta para quem, Carlos? Eu achei muito interessante a pesquisa lá do TSE, e imagina a dificuldade também de se explicar essa variável, né, eleito ou não, porque, enfim, tem muitos outros fatores que eu acho que fogem ali dos dados mesmo, né? Eu queria perguntar o seguinte, se vocês pretendem avançar também para algo mais preditivo, assim, né? Porque a pesquisa, pelo que eu entendi, procura explicar, né, uma situação já ocorrida. Vocês pretendem avançar para algo mais preditivo, assim, para as próximas eleições, talvez até comparando com, enfim, com a previsão com o que está aparecendo nas pesquisas aí de Ibope e tudo mais. Também não sei se os dados do TSE ficam disponíveis a tempo de tentar fazer alguma previsão. Essa é a pergunta. Por enquanto, não. Por enquanto, a gente não tem essa pretensão, não. Na verdade, como eu falei, foi um subproduto, né? A gente começou com análises mais exploratórias, depois a gente começou a trabalhar com algumas regressões. As regressões, sim, eu acho que elas são muito importantes, né, para ver os fatores explicativos, né? Principalmente as questões de financiamento de campanha, que são questões, digamos, que são muito estudadas, são muito legisladas, né? Aqui está acontecendo novamente uma mini reforma eleitoral. Não sei se vai trabalhar muito com o financiamento em si,
mas pode trabalhar com regras que afetam o financiamento. Então, a ideia era avaliar, né, digamos assim, os efeitos, né, do piso, né, de financiamento e tal, e a gente conseguiu avançar bastante nisso. Aí, como a gente já tinha isso, a gente falou assim, por que não, né, fazer um modelo de classificação? Então, a gente deu um passo além, né, que foi tentar fazer um modelo de classificação. Então, a ideia é melhorar, né, a regressão, melhorar a classificação, né, com aqueles elementos que a gente colocou aí, né, com questões de tentar mensurar o capital eleitoral de uma forma mais precisa, porque a gente usou só uma proxy, né, que foi a questão de se ele está tentando a reeleição ou não. A literatura já aponta isso como um fator importante, né, por causa da visibilidade política do candidato, né, ele tem maior visibilidade, né, portanto, o eleitor o conhece mais, portanto, num sistema muito competitivo como o nosso, ele tende a ganhar mais votos, né, então tem um racionale por trás disso aí. Então, a ideia é melhorar, né, essa variável e também, como eu falei, trabalhar com modelos multinível, né, porque você tem o nível do candidato, o nível do partido, o nível da UF, então isso é interessante trabalhar com modelos multinível também, que a gente não teve tempo ainda de desenvolver ainda. Então, assim, basicamente, a gente quer melhorar essa parte explicativa, né, até porque eu acho que com isso a gente atende melhor ao observatório, né, aos nossos demandantes, né. O preditivo, por enquanto, não. É isso. Ok. Eu tenho uma pergunta para o Ricardo Modesto, depois também tenho para a Mariana, tenho para o Marcos, enfim. Vamos começar com o Ricardo aqui. Ricardo, como é que o pessoal da taquigrafia está recebendo essa ferramenta? Se eles já estão utilizando de alguma forma, ou se está ainda na fase de testes, estão estudando e avaliando os recursos, ou se já tem alguma prática efetiva do uso da ferramenta, e como é que o pessoal está recebendo essa novidade, né? Foi muito bem recebida a novidade, né? A gente implementou em junho, então a gente tem aí 3 meses e pouco aí já de fase de produção dessa ferramenta. Foi uma ajuda realmente significativa, né? Realmente facilita muito o trabalho deles. Não tanto como a gente gostaria, até por conta daquelas dificuldades que a gente apresentou. Então, na parte que realmente seria mais necessária, né? Que é a ordem do dia, audiências públicas mais conturbadas, a ferramenta deixa um pouco a desejar. Tivemos um esforço grande nessa parte de melhoria, né? Utilizando vocabulário. O pessoal até animado, foi muito interessante, que eu recebia 30, 40 e-mails por dia com sugestões de palavras, né? E coisas assim bem... Por que jabuti está vindo em maiúscula? Por que terra está vindo em maiúscula? Aí a gente fica pensando o que pode acontecer, né? Como a ferramenta ela é baseada na língua inglesa, a gente acredita que o algoritmo pensa que aquilo ali são nomes próprios, né? E a gente vai tentando corrigir o que pode, mas realmente é um pouco difícil trabalhar essa melhoria dentro da própria ferramenta, porque é um pouco mais fechada, né? É uma plataforma de inteligência artificial. Mas, enfim, acho que foi o primeiro passo. A gente começou agora, né, essa caminhada. A gente sabe que é uma caminhada que vai ser um pouquinho mais longa, mas foi muito bem recebida, viu? Todo mundo realmente gostando muito, né? Porque tirou um pouco aquela questão da saúde mesmo, né? Da pessoa ficar ali horas e horas e horas digitando desnecessariamente. Legal, muito bom. E eu queria fazer uma pergunta para a Mariana. Eu disse aqui que, em geral, a qualidade dos dados abertos não é muito boa. E você está mexendo, né? Está trabalhando, estudando, deve estar acessando diversos tipos de bases de dados abertos. Você concorda com o que eu disse? É verdade? Enfim, né? Faz o seu contraponto. A gente tem vários problemas em relação a registro de dados, né? Porque, como é uma atividade humana, antes da automação, né? Então, é suscetível a erros, né? Então, os dados abertos da Câmara, até eu não sei se tem alguém da área assistindo, eu gostaria muito de conversar para até trocar ideias sobre esse trabalho, né? Essa proposta de pesquisa, mas eu acredito que eles façam alguns tratamentos antes de publicar, não sei dizer exatamente, mas dentro dos próprios sistemas de informação, eu sei que tem muita coisa que precisa ser corrigida. Assim. Então, essa ideia desse trabalho de usar os dados para os sistemas de gestão da informação
tem a ver com complementar dados do passivo mesmo, né? A gente tem aí 200 anos de acervo que precisa ser descrito, né? Que foi descrito muitas vezes num nível mínimo e que pode ser enriquecida, né? Essa descrição com os dados. Mas, com certeza, do que eu tenho visto, assim, a gente tem muito mais dados com problemas do que dados 5 estrelas, vamos dizer assim. Essa é uma realidade, né, do cientista de dados, do profissional que trabalha com dados. Existe aquele ditado, né, que 80% do trabalho do cientista de dados está na organização dos dados. Depois, a aplicação dos métodos é mais fácil. Queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Ricardo. Pode? Você falou que vocês estão com previsão de fazer sumarização e indexação automática, né? Seria com essa mesma ferramenta da transcrição? Tem alguma ou essa ferramenta permite essas coisas ou não? Não, Mariana, é totalmente diferente, né? A gente começou alguns testes com a sumarização, utilizando até o ChatGPT. Então, fizemos aí um prompt, né, bem técnico, bem elaborado, e os resultados que estão vindo realmente são muito bons. Então, a tendência é a gente tentar usar alguma aí generativa para fazer essa parte da sumarização. E qual foi a outra pergunta que você fez sobre o que mais? Não, era isso. A sumarização e a indexação automática. Não, então, a indexação... Né? A gente tinha esperança de utilizar o Ulisses, né? Mas, até agora, a gente não conseguiu. E vamos tentar trabalhar com algum topic model, né? Já é um outro tipo de AI para fazer esse tipo de trabalho. E tem que integrar também com a parte, como você conhece bem, né? Com a parte dos temas da casa, né? Os 31 temas, e com o TCAD. Então, isso já é um dificultador. O TCAD, inclusive, está disponível em dados abertos agora. Não sei se vocês estão... Sim. Porque pode ser uma facilitação aí para a integração. Com certeza. Eu quero fazer uma pergunta para o Carlos e daí passo as perguntas que começaram a chegar. Bom, Carlos, a minha pergunta para você é parecida com a do Ricardo. Você deve ter comentado com colegas no Senado e fez 2 experiências com 3 senadores, um não respondeu, né? Mas você deve ter comentado o seu estudo e eu queria saber se você tem alguma avaliação da reação das pessoas que trabalham em gabinete, que trabalham com parlamentar, como é que eles estão, qual a expectativa deles em relação ao seu estudo? Quando eu comento, inicialmente o pessoal fica meio incrédulo, né? Será que tem mesmo? Será que dá para chegar nisso mesmo? Porque eu acho que tem essa visão de que é um pouco verdadeira também, que a decisão do parlamentar, né, de atuar em alguma matéria não é uma coisa muito pessoal, né? Às vezes, até os assessores mais próximos ficam sem saber, né? Será que ele vai se interessar por essa matéria ou não, né? Então, mas, assim, quando a gente mostra o resultado, mostra algumas sugestões, mostra que é possível, o pessoal começa a enxergar e, assim, é uma ajuda. Claro que não vai ser as sugestões que a aplicação vai oferecer, nunca vão ser determinantes, assim, né? Não, isso aqui que o parlamentar vai fazer, com certeza ele vai aceitar. Não. Mas a ideia é que seja um ponto de partida, né? Que seja uma biblioteca ali de sugestões para facilitar o trabalho, e a partir daquela biblioteca o parlamentar consiga pensar mais facilmente onde ele vai atuar ou não. Então, inicialmente o pessoal fica meio sem entender, meio incrédulo, mas depois, quando eles veem, é possível, eu acho que pode ser uma boa ajuda, realmente. Então, aí eu também fico mais animado para continuar. É bom que você vai precisar deles, né? Porque eles vão ter que dar feedback para o sistema e avaliação. Né? Muito. Mas eu acho que tem essa abertura. Assim, eles se mostram interessados assim, em novidades, até porque é um problema que eles vivem. Né? Uhum. Então, eles têm interesse em melhorar, realmente. Muito bom. Cecília, nossa colega aqui do Cefop, pergunta para o Arthur. Acha que há necessidade aqui na Câmara para as pessoas conversarem e se ajudarem sobre a automação de processos? Eu sinto que falamos de forma muito pulverizada e estamos repetindo esforços semelhantes em áreas diferentes. Tem necessidade? Eu acho que seria muito importante mesmo, pessoal. Como é que se diz? O benefício da automação de processos é tremendo. Como eu disse aqui
na apresentação, a gente tem um ganho em torno de 100 vezes mais de produtividade. Eu acho que sim, caberia uma discussão mais ampla na casa, né? Não ficar de forma tão pulverizada. A gente verifica que existem, sim, tentativas de automação esparsas nos diversos órgãos, né? A gente verifica que muitos colegas já fazem automação, mas é de forma esparsa. Não existe, não sei, uma coordenação de automação, algo mais centralizado, uma iniciativa mais centralizada, institucional, né, do órgão nesse sentido. Eu acho que é uma discussão, sim, válida e que a gente ganharia muito com isso. A Câmara como um todo, não só a Câmara, como todos os órgãos públicos, né, ganharia muito com essa questão dessa fusão da automação. É importante. Inclusive, as ferramentas, em geral, são gratuitas, né, estão aí para livre utilização. Eu acho que o ganho seria tremendo mesmo. A professora Terezinha, aqui do nosso mestrado, pergunta para a Mariana. Você menciona vários tipos de informação que poderiam povoar o RI. Entretanto, os RIs são adequados para fontes acadêmico-científicas. Vocês já pensaram sobre quais tipos de objetos digitais povoaram o RI da Câmara? Povoarão o RI da Câmara? Povoariam? No caso, os repositórios institucionais podem ser não só para informação acadêmica, né? Tem essa visão, mas outros repositórios institucionais também podem ser utilizados. O que a gente trabalhou, o que a gente começou pensando foi no repositório arquivístico, e de preservação digital também, né? Tem o repositório para publicação e para preservação. E eles contêm documentos de vários anos que não tem a descrição. A descrição pode ganhar mais informações que estão nesses dados abertos. Por exemplo, se você considerar os dados, mesmo os dados de parlamentar, a gente tem nos dados abertos da Câmara os dados de parlamentares desde o início, né, completo. E alguns dados extras, né, não é só o nome do parlamentar, tem a data do mandato, o partido, a UF, enfim, tem alguns outros metadados que em relação àquele parlamentar. Então, seria uma forma de enriquecer esses registros, né? Assim como também a gente pode pensar em outros, né? Como nos sistemas da área de organização da informação legislativa, né? Que a gente tem a própria legislação, pegar alimentar os autores, enfim. Teria que realmente estudar cada sistema, mas o que a gente começou a ver foi esse arquivístico primeiro, como uma possibilidade. Aqui o professor Mauro Moura, do mestrado, pergunta ao Ricardo Modesto: qual foi o maior esforço técnico para a implantação da ferramenta ou administrativo para formatar e tocar o processo? Olha, Mauro, acho que tecnicamente, né, a gente teve dificuldade mesmo, nada muito grave, né? A questão da API foi uma coisa que a gente deu um trabalhinho, mas o Eduardo aí tirou de letra. O que mais realmente demandou foi a questão do próprio processo licitatório, né? Então, você fazer uma licitação aqui na Câmara, a gente sabe que é um trabalho árduo, né? A gente fez agora que a gente fez um bom estudo técnico, né, preliminar. Então, a ETP estava muito bem fechadinha, né? Os requisitos muito bem levantados, e mesmo assim demoramos aí quase 6 meses. Então, esse processo aí que foi realmente o mais árduo, né? Então, tem que lidar com a advocacia, tem que lidar com a área jurídica e da DTEC. Então, essa parte, esse vai e vem aí, que demora um pouquinho mais, mas nada que realmente seja muito árduo, não, né? Só demora um pouco mais do que a gente espera sempre. Só para equilibrar o debate aqui, vou fazer uma pergunta para o Marcos. Marcos, você mencionou que a ciência política também é ciência de dados, né? E você acredita que a estrutura curricular dos cursos de ciência política, se já não estão, deveriam investir em ensino de ferramentas, desenvolvimento de sistemas para esse pessoal? Estamos falando de ciência política porque foi o que você comentou, mas isso parece ser uma tendência para todos os cursos, né? Durante o curso que eu fiz aqui, né, que foi o DINTER, né, o doutorado internacional, a gente teve pouco acesso, né, a esse tipo de conhecimento
digamos assim. Eu acho que está até pelo perfil, né, que foi feito pelo antigo IUPERJ, né, que é um instituto muito tradicional, né, e tal, que agora está se modernizando, digamos assim, mas é um curso de excelente qualidade, só que tem que se adaptar, né, está se adaptando. Eu não conheço muito bem os outros cursos, eu conheço um pouco o curso da UFMG, né, eu acho que no qual você até já ministrou aula, né. Eu acho que eles têm boas cadeiras, né, na parte de métodos quantitativos, né, na parte de programação. Acho que eles até oferecem, né, uma escola de verão, né, dos métodos quantitativos, se não me falha a memória. Acredito que a USP também, né, trabalhou. Estou falando dos cursos de ciência política, né, dos que eu conheço, que eu tive algum tipo de acesso, né. E também, assim, mais por meio de mídias sociais, não precisa ver como é que as mídias sociais são importantes, né. Eu tenho alguns contatos com o pessoal da Federal de Pernambuco, e lá eles também estão trabalhando muito fortemente, né, com métodos quantitativos, com a chamada computação social científica, né, tá muito forte lá. E então, inclusive, eu aprendo bastante com eles, porque eles têm um trabalho de divulgação científica muito interessante também, o pessoal da Federal de Pernambuco. Então, eles, inclusive, também eles são cada vez mais aderentes à chamada Open Science, né, a ciência aberta. Então, lá, se um aluno, né, de mestrado ou doutorado fizer algum trabalho, né, esse trabalho, você tem que colocar não só o texto, mas você tem que colocar os dados e os scripts também, os códigos. Você não consegue defender se o trabalho for quantitativo, naturalmente, né? Porque não há obrigatoriedade de todo trabalho ser quantitativo, mas aqueles trabalhos que forem quantitativo ou quali-quant, né, e tal, a pessoa é obrigada, né, a disponibilizar, né, os dados, os códigos e tal, que é uma coisa que acaba, né, fomentando, né, esse ecossistema, né, de uso de dados, de uso de scripts, de uso de programação, etc. e tal. Então, assim, das que eu conheço, essas três aí assim, avançaram bastante. Então, eu acho que sim, que isso está saindo da inércia, né? Alguns já saíram da inércia, né, esses cursos, né? Eu acredito também que outros cursos na área de ciências sociais aplicadas também. É isso. Obrigado, Marcos. O Nilson, do Departamento de Finanças, pergunta para o Arthur. Talvez fosse interessante detalhar um pouco como se deu a experiência de treinamento no CEFOR. Os diferentes módulos, a modalidade presencial EAD e as novas alterações na estrutura do curso, formato híbrido, prático, com um projeto específico do aluno. Você que tinha que responder essa, Nilson. Ele está por dentro. Ele era professor junto comigo nos cursos. Então, a gente começou inicialmente com um curso presencial, né? A gente dava automação desses sistemas web por meio do VBA. A gente automatizava tanto o Excel, né, quanto os sistemas web. Foi um curso presencial, né, antes da pandemia. A gente deu um curso. O curso foi muito bem recebido. Tivemos, inclusive, alguns alunos do CEFOR. E demos também um segundo curso. Começamos a dar antes da pandemia. O curso foi interrompido na metade, devido à pandemia. A gente deu, basicamente, somente a parte de VBA presencial. Com a pandemia, a gente interrompeu o curso, não demos mais. Mas vimos também, com a pandemia, a oportunidade de gravar um curso, para dar um curso de forma virtual, um curso em vídeos. Demos esse curso, né? Não sei se foi durante a pandemia, não estou lembrando agora. Foi durante a pandemia, né, Nilson? Demos esse curso durante a pandemia, um curso virtual, né, com aulas gravadas e encontros periódicos ao vivo, né? Só que nós vimos que existia uma alta evasão. Muitos alunos não concluíam o curso, porque quando você deixa um curso assim para um aluno fazer sozinho, né, aprender sozinho praticamente, assistir os vídeos sozinhos e se virar, a gente vê que muitos alunos ficaram desanimados, né, e não prosseguiram com o curso. Então, o curso atual, a nova proposta, é um curso híbrido. É o curso gravado, mas também com encontros periódicos de forma presencial, justamente para incentivar os alunos, né, para verificar os acompanhamentos. E o diferencial desse curso atual é que a gente quer que o aluno saia do curso com um projeto de automação já pronto, um projeto de automação que ele mesmo vai fazer, né, que irá fazer a diferença no seu ambiente de trabalho. Essa é a ideia do curso que a gente está dando atualmente. É isso, estamos dando esse curso, temos em torno de quantos alunos? 20 alunos, são 18 ou 20 alunos nesse curso, e estamos prosseguindo com
com esse curso híbrido. Obrigado. A Laila pergunta para mim se existe alguma prática organizacional em relação ao metaverso já sendo usada. Gostaria de ouvir mais na prática como ele poderia ser aplicado aqui no contexto da Câmara. Bom, Laila, você pergunta no contexto do metaverso, contexto organizacional, no serviço público, enfim. Eu não conheço aqui no Brasil, tá? E o metaverso ele tem uma questão. O metaverso ele teve aquele anúncio do Mark Zuckerberg quando trocou o nome do Facebook para Meta, etc. Aquilo parecia que ia acontecer, né? E para que o metaverso, da forma como ele foi ali vendido e apresentado, ele se realize de fato, isso vai demorar um pouquinho, porque logo depois a inteligência artificial chegou com o ChatGPT, atropelou isso, tanto que diversas empresas, as gigantes, vocês devem lembrar do início do ano, né? Google, Microsoft, estava todo mundo demitindo mais de 10 mil servidores ao longo do mundo, e as primeiras coisas, os primeiros setores que eles desativaram, Microsoft, Google especialmente, foram os investimentos relacionados a metaverso, realidade virtual, etc. Mas a ideia do metaverso não é por enquanto essa a ideia do negócio, porque vai acontecer. Se vocês também observaram recentemente, a Apple lançou o óculos, um óculos de realidade virtual, uma coisa fantástica. Cara, ainda cara, mas numa projeção aí de 10 anos, né, quem sabe essas coisas fiquem mais acessíveis. Então, o metaverso, como foi vendido pelo Mark Zuckerberg, ele ainda vai acontecer, vai demorar um pouco. Tem agora a onda da inteligência artificial, que todo mundo desviou para essa questão da inteligência artificial, e o metaverso ficou um pouco esquecido porque o investimento para que isso fique acessível para a grande massa, como é a internet, ele é muito grande. Então, ainda vai demorar. Mas o metaverso como conceito, como um ambiente virtual, onde você pode colocar a pessoa em condições de simulação da vida real, né? E mexer nas variáveis, e mexer nesses cenários, isso ele não deve ser desconsiderado, e eu não preciso exatamente do ambiente do metaverso. Exemplo, os diálogos dirigidos que a gente usa no tratamento de pacientes são vídeos, alguns em 3D, mas que podem ser vistos ou não com um headset de realidade virtual. Ele pode ser visto na televisão, porque, na verdade, o holograma está dentro do teu cérebro. Então, se você criar condições, né, de treinamento, etc., que são capazes de reproduzir essas situações, e aí sim você fazer medições por meio de instrumentos apropriados, né, da própria psicologia, questionários, enfim, tem gente aí que até está medindo sinais eletroencefalográficos do pessoal. Nós não vamos chegar nesse nível aqui, né, botar um capacete em cada um e ficar vendo como é que o eletroencefalograma se comporta. Mas você pode aplicar esse conceito desse mundo holográfico, utilizando esse conceito do metaverso e da neurociência, de diversas formas, e isso pode ser aplicado na instituição. Qual o instrumento, qual o método? Não, acho que esse é exatamente o que a disciplina vai se propor a investigar, a trazer, enfim. Não tem nada que eu possa dizer para você, é isso. Agora não, mas quem sabe daqui a um tempo. E nós estamos aqui com o nosso tempo já chegando ao fim, pessoal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para algum colega da mesa? Eu tenho uma última pergunta, então, do Nilson. Para a Mariana. Seria possível integrar sua pesquisa com os processos de automação apresentados pelo Arthur? Você consegue perceber alguma conexão possível, útil? Durante a apresentação, a gente comentou com o meu coautor ali, o Thiago, e ele falou sobre isso, né? De repente, a gente consegue usar esses dados para alimentar os sistemas com um processo de automação. Então, acho que sim, acho que seria bem possível, sim, de fazer essa conjunção aí das pesquisas. Legal. Gente, então, dado aí ao avanço do tempo, nós estamos já no final da nossa sessão. Eu queria agradecer muito a presença de todos, queria agradecer a presença dos apresentadores que trouxeram aqui suas pesquisas e estudos, nos brindaram com esse conhecimento.
e nos deixaram felizes porque a gente percebe que nós estamos inovando e que as inovações estão aí. A gente precisa encontrar aí, ou promover mais formas de divulgá-las, né? Então, parabéns a todos pelo trabalho. Muito obrigado também a todos que nos assistiram e prestigiaram essa sessão. E eu queria lembrar vocês que, logo mais às 16h30, tem a nossa palestra de encerramento, Como inovar na gestão de pessoas na área pública.